Sobre a automedicação. O brasileiro tem o hábito de correr às farmácias para se automedicar contra dor de cabeça, febre, gripe, entre outras doenças. E segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, 77% da população se automedica e quase metade tem o hábito de tomar remédio sem receita médica pelo menos uma vez ao mês. Para alertar e falar sobre os danos que a automedicação pode trazer à nossa saúde, nós recebemos aqui no Tom Maior, a partir de agora, o médico hepatologista Rafael Ximenes. Doutor Rafael, boa tarde. Vamos conversar com o senhor novamente aqui no Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar do programa. É muito bom dar essa oportunidade para a gente trazer informações importantes para a população. Doutor Rafael, como a gente está vendo aqui os números, do Conselho Nacional de Farmácia, parece algo cultural aqui no Brasil, a questão da automedicação, de sempre ter uma dorzinha, a gente mesmo ali tem a farmacinha dentro de casa e já auto se medica. Mas quais são os riscos, que tipo de danos essa automedicação pode trazer para a nossa saúde, doutor Rafael? Isso é verdade. O brasileiro ele tem muito hábito de automedicar e também de sugerir medicações para familiares, amigos, vizinhos. Então, infelizmente, no nosso meio, isso é relativamente comum. O uso de um medicamento sem prescrição médica traz alguns riscos. O primeiro, de algum efeito colateral, que poderia ser prevenido, evitado, caso o médico tivesse avaliado esse paciente antes do uso da medicação. E um segundo risco, que também é importante, um tratamento inadequado. Às vezes o paciente deixar de ter o diagnóstico de uma doença, precisaria ser iniciado o tratamento e ficar se automedicando, mascarando o sintoma ou atrasando o tratamento ideal para ele. Doutor Rafael, alguns tipos de substância, elas podem acabar gerando dependência da pessoa que corre na farmácia para poder tentar se livrar de uma dor? Sim, existem alguns tipos de medicamentos que têm um potencial de gerar dependência. Esses medicamentos, normalmente, a venda é só com prescrição médica, em geral, receituário especial. Então, isso minimiza os riscos de uma automedicação gerar dependência em relação àquela substância. Mas isso acontece principalmente com remédios para dor, alguns remédios para insônia, eles têm esse potencial de gerar dependência. Doutor Rafael, o senhor disse que alguns medicamentos podem mascarar o motivo, a causa da doença. O que é levado em consideração, o que é avaliado para evidenciar a real necessidade de um uso de algum medicamento? Ótimo. Primeira coisa, Jéssica, a gente sempre foca muito no diagnóstico. Então, se o paciente chega para mim, por exemplo, com a dor abdominal, eu preciso saber qual é a causa dessa dor. Então, essa dor pode ser desde algo muito simples, um exemplo, alguma coisa que a pessoa comeu, é uma dor de estômago, que a gente vai resolver com remédios para estômago, mas pode ser, por exemplo, uma apendicite, alguma doença de tratamento cirúrgico e já de emergência, que tem que ser tomado quanto antes. Então, por exemplo, no apendicite, se o paciente fica tomando analgésico para controle de dor, quando o diagnóstico for feito e ele for ser tratado, vai ser uma cirurgia bem mais complexa, ele vai ter corrido todo o risco de uma infecção não controlada e outras complicações desse período. Doutor Rafael, como a Jéssica trouxe no início da nossa conversa, esse correr para a farmácia para poder se automedicar já é um costume do brasileiro. Eu queria saber quais são as medidas que podem ser tomadas para que essa prática ela diminua. Conscientização, fiscalização, o que a gente pode fazer para que esse costume ele seja, no mínimo, amenizado? Ótimo, Paloma. Eu acho que, no primeiro momento, trazer essa informação, igual vocês estão fazendo, a gente está fazendo aqui hoje para a população, alertar, olha, isso é algo isento de risco, já é um ponto importante. Segundo ponto, para medicações em que o potencial de risco é maior, isso exige um controle rigoroso pelas autoridades, pelos conselhos, pelas farmácias. Então, por exemplo, eu mencionei alguns tipos de remédio para dor, remédio para dormir, também é o caso dos antibióticos. Então, hoje a gente, felizmente, tem um maior controle sobre esse tipo de remédio para proteger a população, os pacientes, dos potenciais efeitos deletérios da automedicação. Mas isso também eu acho que passa pela parte cultural e até mesmo, em alguns casos, o acesso ao serviço de saúde. Quanto mais fácil é esse acesso, menor a chance da pessoa se automedicar. Se ela tem muita dificuldade por algum motivo de ter um atendimento, a chance de que ela tente resolver sozinha ou usando
uma recomendação de um familiar, de um vizinho, é maior. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Rafael Ximenes, médico hepatologista, falando sobre os riscos da automedicação. Dr. Rafael, quando a gente pensa assim também em públicos específicos, né, idosos, crianças, tem também alguma diferença? O risco pode ser maior para os idosos ou para as crianças, o risco da automedicação? Sim, Jéssica. Alguns grupos, né, de pessoas, eles são considerados de maior risco pela gravidade dos efeitos colaterais que podem acontecer. Geralmente as crianças muito jovens, né, os idosos se enquadram nessa categoria. Então, um efeito colateral que talvez um adulto jovem toleraria melhor, um idoso isso pode ser mais grave. E tem algumas lesões, vou dar um exemplo dentro da minha área, né? Então, por exemplo, lesão no fígado por medicamento, que é algo que pode acontecer, mesmo tendo sido prescrito, mas se a pessoa se automedica, ela se expõe a um risco maior. No idoso, a evolução pode ser mais grave. Então, a doença pode se tornar crônica, mesmo o paciente deixando de tomar o remédio, a lesão persistir. Então, são grupos considerados de maior risco, sim. Doutor, alguma dor é normal? Às vezes o paciente pode acabar pensando, não, é só uma dorzinha de cabeça, vou tomar aqui meu remedinho, passa, não preciso de um médico. É possível mesmo que seja uma dor do cotidiano, ou toda dor tem alguma coisa ali por trás e é necessário sim procurar o profissional adequado? Ótimo, Paloma. Assim, num primeiro momento, então, por exemplo, o exemplo que você falou sobre uma dor de cabeça. A pessoa nunca teve dor de cabeça e está tendo pela primeira vez, é prudente que essa pessoa procure assistência médica. Depois que ela já foi no médico, o médico fez um diagnóstico, vou dar um exemplo, é uma cefaleia tensional, que é uma situação benigna. Ele já orientou, olha, se você voltar a ter dor, a medicação que você vai usar é essa. Ela não precisa ir ao médico toda vez que ela tiver dor, porque ela já tem um diagnóstico, já sabe como ela deve lidar. Agora, se essa dor muda a característica, aparece com sintomas diferentes, aí ela precisa ser reavaliada. Então, tem casos que a pessoa pode sim, né, tomar uma medicação conforme ela foi orientada previamente, sem a necessidade de uma nova avaliação. Doutor Rafael, outro ponto importante, que além da pessoa ali se automedicar, às vezes, até mesmo ela recebe ali a receita do médico, mas por conta própria aumenta ali a dose do medicamento. Uma pessoa, né, que se automedicou ou que aumentou a dose, está ali com algum efeito colateral, intoxicação, o que ela tem que fazer? E você tocou num ponto que é muito importante também, Jéssica, que é a questão do uso excessivo do remédio. Então, por exemplo, às vezes é o remédio correto, foi prescrito, mas a pessoa toma numa quantidade maior do que é recomendado. Isso pode gerar uma intoxicação e uma série de efeitos colaterais. Essas intoxicações por medicamentos, muitas vezes elas têm que ser atendidas no pronto-socorro, elas podem configurar uma emergência médica. E no pronto-socorro, às vezes dá tempo de você, através de alguns procedimentos, tentar tirar as medicações que o paciente ingeriu antes delas serem absorvidas, se for o caso, e lidar com os efeitos colaterais que isso traz. Então, por exemplo, na lesão pelo paracetamol, que é um analgésico muito utilizado, mas se ele for utilizado em doses altas, ele pode dar uma lesão muito grave no fígado, a ponto da pessoa precisar de, por exemplo, ser internado em UTI, algum de transplante de fígado. E quanto antes você identifica essa situação e começa o tratamento, maior a chance desse paciente recuperar. Então, intoxicação por medicamentos é considerada uma emergência médica. Doutor Rafael, a gente entendeu que a automedicação é sim um problema sério, que muitas vezes é banalizado pela população, mas em que medida ela pode gerar consequências graves ou até mesmo causar risco de morte? Certo. Alô, felizmente, na maioria dos casos, mesmo que a pessoa se automedique, ela não vai ter consequências graves, mas existem sim algumas situações em que isso é mais preocupante. Eu colocaria como talvez as principais situações as doenças infecciosas. Então, um exemplo, o paciente está com uma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção de pele, que não foi adequadamente identificado, o paciente se automedica e deixa para procurar o hospital já numa situação mais grave. Um segundo ponto em que a automedicação é problemática são nas doenças que o tratamento seria cirúrgico. Eu mencionei uma dor abdominal, o paciente fica tentando controlar com analgésico, quando ele vai para o hospital, o tratamento ele passa a ser mais difícil. E também tem características de drogas, alguns medicamentos em que a automedicação ela acaba sendo mais problemática pelo perfil da própria droga. Então, risco de lesão no fígado, risco de úlcera no estômago, que é o caso de anti-inflamatório, por exemplo, risco de lesão renal.
Então, o potencial de efeito colateral dos medicamentos ele é muito amplo. Para finalizar, então, o nosso bate-papo, doutor Rafael, eu falei aqui que no começo da entrevista que é comum o brasileiro ter aquela farmacinha ali em casa, né? Tem algum medicamento que a gente pode tomar em casa? Quais, né, dá para ter lá na farmacinha? Ótimo. Eu acho que, assim, né, tem situações que realmente a pessoa vai se cuidar em casa sem necessidade de um serviço de saúde. Né? Nem tudo que é incentivo demanda necessariamente uma avaliação médica. Então, é ter algum tipo de analgésico. Então, assim, o que a gente mais usa são a dipirona e paracetamol. É importante a pessoa saber se não tem alergia, né, a esse analgésico e ter certeza que está diante de uma situação já conhecida ou de fato leve, mas o analgésico é interessante. Enjoo, náusea, vômito, são sintomas que acabam sendo frequentes, dependendo do que a pessoa comeu, de outros fatores. Então, ter algum remédio para enjoo, eu acho que é interessante a gente ter em casa também, né? E para a maioria das outras situações, vai depender muito do histórico daquela pessoa. Mas quando ela for ao médico, é bom ter essa conversa. Olha, né, se eu precisar de um analgésico, se eu precisar de um remédio para náusea, né, o que eu posso usar? Né? E ter essa orientação para montar a sua farmácia em casa com mais segurança. Doutor Rafael, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos com a gente aqui no Tom Maior. Até uma próxima oportunidade.